Em alguns segundos, vamos iniciar a transmissão do culto da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 1020, Cordovil. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero saudar você, meu amado, meu irmão, minha irmã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma alegria de estar aqui e quero desde já agradecer a você que está agora a partir desta hora nos assistindo através dessa programação. Você que está nos permitindo entrar no seu lar para cultuar conosco. Hoje é a quinta-feira, a quinta do milagre, né? Hoje temos um tema abençoado que está lá em João, no capítulo 4, e nós vamos ler lá do 46 até o 54. O tema desta quinta-feira é o milagre com a hora marcada. Você que está nos assistindo, eu sou o presbítero Ricardo, e quero também deixar aqui, né, um abraço do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos, né, pela oportunidade de estar aqui nessa noite com você, você que está nos assistindo de uma outra cidade, de um outro estado, que Deus nos abençoe grandemente nesta noite. Louvado seja Deus. Estamos com uma programação online, todos vocês devem saber, já sabem, né, que por conta, né, do confinamento, da quarentena, esse momento que nós estamos vivenciando, né, eu peço a você que se proteja, e para poder preservar a sua saúde, a sua integridade física, tome os devidos cuidados, quando sair na rua, só se for necessário, usando a sua máscara. Eu tenho certeza que isso que nós estamos vivenciando, é passageiro. Deus está no controle de todas as coisas. Não se preocupe, tá? Deus, ele já está entrando com providência nessa situação. E Deus, ele sabe, está atento. O Senhor Deus, ele não é pego desprevenido. Amém? Então, eu vou fazer aqui uma oração. Peço a você que está em casa nos assistindo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, em Tua presença agora que estamos, queremos, Senhor, Te agradecer a oportunidade de poder estar na Tua casa nessa noite, e a você, essa pessoa que está guardada em casa, meu Deus, que o Senhor possa visitá-la, Deus, que possa estar abençoando. Meu Deus, envia os anjos, Senhor, até a residência, essa casa, coloca os anjos, Senhor, nos quatro cantos desse lar. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, meu Pai, por esta programação. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha trazer uma resposta, que venha trazer um milagre, um renovo, que venha restituir, Senhor, que venha trazer refrigério. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também nosso operador, Rodrigo. Agora estamos com um número reduzido, e quero também agradecer aí pela vida do nosso irmão Rodrigo, que está nos acompanhando aqui, né, que faz tudo isso, programa aí as imagens, né, o som. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero te convidar a abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura desta noite. Vamos ler lá no versículo 46 até o versículo 54. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler do 46 até o 54. Aqui na minha Bíblia diz que, tem um título que diz, Jesus cura o filho
de um oficial do governo. Amém. Lembrando que o tema desta noite, o milagre com hora marcada. Então, creia, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, Deus, Ele já marcou a hora do teu milagre. Né? Sabemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas se você crer na palavra dEle, se você confiar no Senhor e colocar-se na dependência de Deus, Deus, Ele tem já um milagre. Quem sabe esse milagre pode ser agora, quem sabe é de imediato. Então nós vamos ler e vamos aqui ministrar a palavra nesse tema, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Diz assim, versículo 46, capítulo 4 de João: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando saía da Judeia para a Galileia. Louvado seja Deus. Eu queria orar mais uma vez por essa palavra. Meu Deus e Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por essa palavra, Senhor, que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é poderosa. Meu Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, onde ela penetra, Senhor, nas juntas, nas medulas. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, que ela não volta vazia, e que seja dessa forma nessa noite. Meu Deus, toma, Senhor, os teus filhos, aqueles que precisam, Senhor, necessitam de um milagre. Meu Deus, mediante a tua palavra, Pai, nós cremos, Senhor, assim como aquele pai que procurou Jesus por causa da enfermidade do seu filho, ele creu. Não somente ele creu, Senhor, mas toda a sua casa. Pai, abençoa, meu Deus, derrama sobre nós, Senhor, o milagre, derrama a tua Shekinah, teu Santo Espírito, meu Deus, que possamos viver, Senhor, nesses dias difíceis, o sobrenatural, meu Pai. Assim seja, e assim eu creio, Pai, e recebo em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós lemos um texto aqui que um homem cuja a Bíblia não menciona aqui o seu nome, mas diz aqui na palavra do Senhor que aquele homem, ele era um oficial do rei. Embora naquele tempo a Judéia, Jerusalém, toda aquela região, ela fosse domínio do Império Romano, mas ainda assim tinha um rei que respondia ainda, pelo povo, e provavelmente o rei naquele tempo era o rei Herodes. Certamente, esse oficial estava a serviço
do rei Herodes. Diz aqui, né, na verdade, dizem alguns historiadores que aquele homem, para encontrar Jesus, ele percorreu uma distância de 32 quilômetros, só para ver Jesus. Ainda assim, aquele homem o tratou como Senhor, mesmo sabendo que legalmente Jesus estava debaixo da autoridade daquele oficial. Aquele homem, né, ele se coloca sob autoridade de Jesus. Louvado seja Deus. E aqui, nesse texto que nós lemos, esse oficial, ele não somente creu que Jesus poderia curar, mas ele também obedeceu a ordem de Jesus. Quando Jesus fala assim, né, lá no versículo 49, no versículo 48, Jesus diz: olha, se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Mas aquele homem, ele não desiste, ele insiste com Jesus. E ele diz: olha, Senhor, ele já se coloca debaixo da autoridade de Jesus, chama Jesus de Senhor. Desce, Senhor, antes que meu filho morra. Na verdade, ele estava convidando Jesus para ir até o local, para que pudesse curar aquele jovem. Mas Jesus diz: olha, vai, pode ir, tranquilo, porque o seu filho vive. E aquele homem diz que creu na palavra de Jesus, e ele retorna para a sua casa, tá? Irmãos, não é só o suficiente você crer, não é só o suficiente você crer que Jesus, ele pode cuidar dos nossos problemas. Na verdade, nós precisamos agir, demonstrar que realmente ele pode. Isso vem o quê? Através da fé. Aquele homem, ele não questionou diante de Jesus, nem disse que era uma autoridade, mas ele colocou Jesus acima dele como Senhor, mesmo que Jesus legalmente, pelas leis, né, daquele tempo, que Jesus estava legalmente também debaixo da autoridade, porque aquele homem era um oficial do rei, era um oficial, uma autoridade. Aquele homem, ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus e diz: Senhor, e ele não desiste, ele demonstra, ele insiste com Jesus pela cura do seu filho. Porque aquele homem, ele percorreu uma distância, uma grande distância. Aqui não diz como ele percorreu, pode ter sido a cavalo, pode ter sido, não é? Mas, ou a pé, não sabemos. Mas, na verdade, aquele homem, ele se demonstrou interessado, demonstrou que Jesus poderia, sim, resolver a situação daquele menino, o seu filho, que estava morrendo, estava febril em casa. Mas aquele homem, ele toma uma atitude. Ele, verdadeiramente, ele afirma e se interessa, demonstra, agindo: olha, Senhor, desce depressa. Mas Jesus, ele diz: vai, porque o teu filho está vivo.
Então aquele homem, ele creu, verdadeiramente ele acreditou nas palavras de Jesus, através da fé que gerou um milagre. E quando ele retorna para a sua casa, no dia anterior, os seus criados, os seus servos vão na direção dele e dizem: olha, o teu filho vive. E aquele oficial, ele pergunta: que hora ele estava melhor? A que hora ele estava se sentindo bem? E disseram ali: olha, foi por volta das 7 horas de ontem, do dia anterior. E ali ele entendeu que foi na mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E a partir daquele momento, aquele jovem, aquele filho, ele estava curado da sua enfermidade. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a hora do milagre. Qual seria a hora certa para o milagre? Muitos têm pressa, têm urgência, ainda mais nos momentos que estamos vivendo, nos dias que estamos vivenciando, mediante aí essa pandemia. Muitas pessoas estão enfermas, Alguns estão doentes, não é nem por conta do vírus, mas quanto tempo elas estão numa situação, talvez clamando, pedindo, em suas orações, dobrando o seu joelho e pedindo a Deus uma cura, um milagre, uma resposta. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele tem uma resposta favorável, e quem não sabe, não seja agora o momento. Quem sabe não seja agora o momento, a hora exata, nesse minuto, Deus, ele pode estar entrando já com agir. Eu creio, pela fé, que o Senhor já está entrando, agindo ao teu favor nessa noite. Basta você crer somente, sim, crer, confiar, colocar-se na dependência de Deus. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível, meu irmão, e que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mesmo à distância, Deus, ele pode gerar um milagre nesta hora. Deus é poderoso para fazer isso. Deus, o Senhor Jesus, ele não está preso ao tempo, à distância, ao espaço de tempo, não, porque Deus, ele criou o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas tem coisas que são emergenciais, tem coisas que são para ontem. Louvado seja Deus. A distância, ela não foi problema para Jesus, mas aquele homem, ele estava disposto, ele fez um esforço, ele fez um sacrifício, ele se deslocou a uma distância de 32 quilômetros para encontrar com Jesus, porque ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção que somente o Senhor Jesus poderia fazer um milagre e trazer uma cura, e aquele menino, o filho daquele oficial, não morreria. Louvado seja Deus. E observe que a fé desse oficial, ela cresceu. Irmãos, a fé, ela cresce. E isso é mediante, a sua
disponibilidade de agir. Tem coisas que Deus faz independente de nós, porque Deus é poderoso para fazer. Mas nós temos que nos mostrar também interessados. Agir. Você também tem que mostrar um interesse. Você tem que se mostrar interessado, demonstrar isso diante de Deus. Porque tem muitas pessoas que não vê nada acontecendo e diz, olha, o Senhor Deus sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, sim. Ele conhece o teu caminhar, o teu deitar, o teu andar, os seus pensamentos. Deus, Ele sonda você como um todo, o seu coração. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos, ao qual não sabemos na sua onisciência, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele já marcou a hora do teu milagre. É só você crer. Você tem que demonstrar isso. E foi essa atitude que aquele oficial, um oficial que tinha pessoas à sua autoridade, homens à sua disposição, mas tem coisas que ele tinha que fazer pessoalmente. Se ele queria, se ele era seguidor de Jesus ou não, se ele foi um seguidor de Cristo ou não, mas ele creu, ele acreditou, ele agiu, ele demonstrou isso diante de Jesus, e isso gerou fé, gerou a fé no seu deslocamento, a distância, como eu falei aqui anteriormente, Jesus, ele não está preso ao espaço de tempo, à distância, não. Jesus, ele pode fazer um milagre aí na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida, né, sentimental, na sua vida material, financeira, profissional. Deus é poderoso. Tem coisas que Deus, ele vê o seu esforço, a sua disponibilidade de querer receber esse milagre através da fé. Foi como o cego, né? O cego Bartimeu, que era um cego de nascença, e ele ouviu que Jesus iria passar naquela cidade, lá em Jericó. Diz a palavra do Senhor que ele lança fora a sua capa, mesmo não enxergando com a sua visão física, mas ele viu Jesus melhor que todos que estavam ali, porque ele viu, né, com o coração, ele viu com fé, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto a multidão diz: olha, ele não vai te ouvir. Mas ele estava tão determinado, demonstrando que ele queria ser curado, né, da cegueira, porque além de ser cego, ele era mendigo, passava necessidade, dependia, né, do favor, da compaixão, de alguma esmola, de alguns trocados, porque ele mesmo por si não poderia se sustentar, não poderia trabalhar. E Jesus disse: chama ele. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele: eu quero ver, Senhor. Jesus sabia, mas Jesus está perguntando: o que você quer? Você quer um milagre? Você quer uma mudança de vida? O que você quer? Você tem falado com Deus? Você tem colocado diante dele? Você tem exposto diante do Senhor o que realmente está te incomodando? Uma enfermidade? Um desemprego? Você tem clamado por seu casamento? Talvez o seu casamento está afundando.
Vocês, um casal que já não se entende mais. Mas Deus, Ele pode agir, porque Deus é poderoso para isso. Basta você tomar uma atitude: Senhor, eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero ser curado dessa enfermidade. Senhor, eu tenho uma causa aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa causa. Porque a justiça terrena demora, falha, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é viva, é poderosa e é eficaz. Bartimeu, ele colocou diante de Jesus: eu quero ver, Senhor. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Uma vez também levaram, lá em Marcos 2, se eu não me engano, levaram um homem que ele era paraplégico, era tetraplégico. Aquele homem, ele não poderia andar. Imagina a vida daquele homem, a sua vida social. Ele não poderia andar, dependia das pessoas que o carregassem, dependia das pessoas que o alimentassem. Ele não movia um membro do seu corpo, pernas, braços. E 4 amigos levam ele numa maca, e Jesus estava numa casa. Eles tiveram uma ideia de descobrir o teto, porque a casa estava cheia, a multidão era grande para ouvir Jesus. Eles ali fazem um buraco no teto e colocam aquele homem, descem numa corda diante de Jesus. Aí Jesus diz: olha, perdoados estão os teus pecados. E muitos que estavam ali começaram a reclamar, blasfemar, né? Pelo contrário, começaram a dizer: olha, quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Eles não entendiam que eles estavam diante do Filho de Deus. E Jesus pergunta: por que vocês estão arrazoando no seu coração? Para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E disse: olha, toma a tua cama, levanta e anda. E na mesma hora, aquele homem, ele se levanta, pega o seu leito e vai para a sua casa. Aquele homem, certamente ele queria uma cura. Era o que mais ele queria, ser curado. Era o seu maior desejo de poder andar, poder, se relacionar, falar com as pessoas, ter um convívio social, mas ele estava estático numa cama. Ele tinha um desejo, com certeza, que era o maior dos seus desejos, uma cura. Mas ele dependia de pessoas que o ajudassem, amigos, 4 amigos que o ajudassem. Mas Jesus, ele não somente curou aquele homem, mas também perdoou os seus pecados. Se Jesus não diz: perdoados estão os teus pecados, ele sairia dali com uma cura, e o principal, que era o perdão, a sua salvação, estaria comprometida. Por isso que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Talvez seja a hora de você fazer uma reflexão, de você que se afastou dos caminhos do Senhor e tem visto o que está acontecendo, pelo mundo afora, um vírus que assolando aí as nações, a economia mundial. Algumas nações estão voltando às atividades lentamente. Talvez você que se afastou dos caminhos de Deus, eu não sei qual o motivo, a razão, ou a circunstância que te levou a isso, mas talvez seja a hora de você repensar
e ver na Bíblia de tudo que está acontecendo, está se cumprindo, e não seja a hora de você retornar para os caminhos do Senhor. É? Louvado seja Deus. Voltando aqui o texto que nós lemos, aquele homem, o oficial, ele crê que Jesus disse nas palavras de Jesus, e o seu filho vive, e ele obedece. Olha, em seguida, quando ele chega em casa, ele encontra o seu filho são, com saúde. Todos naquela casa também creram. Está lá no versículo 53, quando ele diz: entendeu, pois, que o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Olha só, o milagre, ele foi gerado naquele jovem, naquele filho, né? Mas toda a casa creu e recebeu ali um milagre maior, né? Um milagre do arrependimento, da reconciliação com Deus. E talvez seja essa hora de você tomar agora um posicionamento diante do Senhor. Pense bem, veja o que está acontecendo em nossa volta. Tudo está se cumprindo, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Eu quero compartilhar um texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, vamos ler lá do 1 ao 7. No Evangelho de Lucas diz assim, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Louvado seja Deus. No texto que nós lemos lá em João capítulo 5, Jesus disse ao oficial: olha, o teu filho vive, vai. E aquele oficial creu na palavra de Jesus, e seu filho, chegando em casa, o seu filho foi curado. Aqui é um texto muito conhecido, quando Jesus ali, ele providencia uma pesca maravilhosa. Diz aqui o texto que aqueles homens, tendo trabalhado a noite toda, nada apanharam. E nós sabemos que o ofício, né, essa profissão de pescador, aqueles homens, eles tinham um vasto conhecimento. Saíam para pescar à noite, porque à noite era melhor de pescar. E tendo trabalhado a noite toda, perderam uma noite inteira de trabalho, eles chegaram em casa pela manhã, com os barcos vazios, sem nada, sem nem sequer um peixe. Mas Jesus diz: lança-te ao mar, lançai as vossas redes. Mas eles devem, imagino, aqui no meu pensamento, olha, saímos, ficamos a madrugada toda, não apanhamos nada, agora chegamos em casa para descansar, e Jesus diz: olha, voltar, manda a gente voltar para o mar, lançar as vossas redes para pescar, mas
Pedro diz: olha, por que mandas? Lançarei a rede. Olha, o oficial obedeceu a Jesus. Jesus falou: vai. E ele foi para casa. E aqui Pedro diz: por que mandas? Naquela mesma hora, eles voltam para o mar, colhendo uma grande quantidade de peixe, que as redes estavam se rompendo e os barcos estavam quase indo a pique. Tiveram que pedir ajuda. Olha, esse também é um segredo. É você crer, é você acreditar, é você obedecer. Porque naquela mesma hora, olha, por que mandas, Senhor? Pela tua palavra eu creio. Jesus falou para aquele oficial, olha, acreditou nas palavras de Jesus, que o seu filho está curado. E Pedro acreditou: pela tua palavra, Senhor, porque estás mandando, iremos retornar. E ali aconteceu um milagre, e os peixes vieram, uma multiplicação de peixes. E Pedro, ele se reconhece, se prostra aos pés de Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Atitude. Qual tem sido a sua atitude? De crer ou não crer? De fé ou não? Louvado seja Deus. Lá em Mateus capítulo 8, no versículo 5, quero compartilhar aqui com você. Vamos ver lá em Evangelho de Mateus capítulo 5, capítulo 8. Aqui na minha Bíblia diz, a partir do versículo 5, que um oficial romano, ele demonstra a sua fé. Está escrito o texto, no versículo 5 diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. O texto lá de João diz que aquele oficial creu na palavra de Jesus. E aqui em Mateus, um oficial romano diz: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, daqui mesmo, eu creio que o meu criado estará sarado, curado. E diz aqui, o oficial diz: pois também eu sou um homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja Deus. Um homem, um oficial romano, que tinha homens, soldados à sua disposição, ele se rende ali à autoridade de Jesus. Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Eu sou um homem que tem autoridade, tenho soldados à minha disposição. Eu digo: faz isso, ele faz aquele ali, faz isso, ele irá fazer. Eu digo ao meu criado: faz isso, ele também faz. Mas Jesus reconhece e se rende aqui também à fé daquele homem. Olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E lá no versículo
13, Jesus disse, olha, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. A hora. Naquela mesma hora, um milagre aconteceu. O tema desta quinta-feira, o milagre tem hora marcada. Tem uma hora marcada. Mas você tem que crer. O oficial do rei creu. Pedro disse, pela tua palavra, Senhor, eu vou voltar ao mar. O que aconteceu? Aconteceu um milagre, os peixes vieram. Aquele centurião vai até Jesus, olha, eu não sou digno, mas se o Senhor disser uma palavra, perdão, daqui mesmo, daqui onde nós estamos, se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado vai estar curado. E disse Jesus, naquela mesma hora, o meu criado sarou. Entenda uma coisa, Deus já está gerando um milagre para você. O milagre já tem uma hora, pode ser agora. Se você crê na palavra do Senhor, crê somente, e demonstrar que você quer esse milagre, eu estou disposto, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade, a fazer um sacrifício, mas pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem, ele creu pela fé. E quando ele creu que Jesus falou, olha, pela tua fé, já está marcada a hora do milagre do teu servo. E naquela mesma hora, Jesus curou. Naquele exato momento, naquela exata hora, aquele criado ficou curado, para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus aí da sua casa, você pode glorificar o nome do Senhor por esta palavra. Creia, meu irmão. Olha, o céu não está em crise, os recursos de Deus estão a teu favor, mas você tem que crer, você tem que fazer por merecer gerar um milagre, porque o teu milagre já está com uma hora marcada, meu irmão, minha irmã. Você não tem que desanimar, você não tem que olhar para trás, você tem que olhar para o alto, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero ler aqui também um texto lá em Mateus capítulo 9, no versículo 20 e 22, que fala acerca daquela mulher do fluxo de sangue. E diz assim, no versículo 20, e eis que uma mulher já havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Agora grave isso. Imediatamente a mulher ficou sã, naquela mesma hora. Aquela mulher tomou uma atitude, porque 12 longos anos sofrendo daquele mal, de um sangramento, de um fluxo menstrual, gastou todo o seu dinheiro, com médicos, com remédios, nada se resolvia, mas ela tomou uma atitude de fé, ela foi até Jesus, ela falou, olha, se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. E aqui diz no versículo 22, que quando ela toca nas vestes de Jesus, imediatamente, naquela mesma hora, naquele exato momento, naquela hora que estava marcada para o milagre dela acontecer, ela ficou curada e Jesus, vai, tem de bom ânimo, você está curada, a sua fé te salvou. Olha, ela gerou o milagre dela. O milagre dela já tinha uma hora marcada, mas dependia de quem? Dela.
12 longos anos sofrendo desse mal. Imediatamente, quem sabe agora, esse milagre agora chega até você de imediato agora, porque está marcado já. Esse milagre já tem hora marcada para acontecer na tua vida, mas tenha fé, creia na palavra. Aquela mulher, pelas leis da época, era considerada uma mulher imunda, não tinha uma vida social, ela não podia se relacionar com alguém, ela não podia constituir uma família, não podia ter um relacionamento por conta daquele mal, daquele fluxo, sangramento menstrual, mas ela gerou uma fé e o seu milagre já estava marcado. Diz ali que imediatamente ela ficou curada deste mal, para a glória de Deus. A Bíblia diz também lá em João, no capítulo 5, no versículo 1 ao 9. Eu vou ler aqui, daqui a pouco está encerrando essa programação, mas eu quero que você entenda, meu irmão. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Louvado seja Deus. Olha, o tema, eu vou repetir aqui para você, o tema desta quinta-feira é a hora do teu milagre, ou seja, o milagre com hora marcada. Veja bem, aquele homem estava nesse estado há 38 anos. Havia uma crença religiosa na época, que um anjo, ao certo tempo, ele descia no tanque, e quando a água era agitada, aquele que pulasse primeiro dentro do tanque, ele ficava curado de qualquer enfermidade. Jesus pergunta: você quer ser curado hoje? Quer ficar são? Aquele homem diz: olha, quando a água é agitada, não tem ninguém que me ajude a mergulhar, porque outros já pulam na minha frente. A situação dele parecia não ter solução, não é? Mas Deus, ele pode ministrar sobre as suas mais profundas necessidades. Deus é poderoso para isso, meu irmão, minha irmã. Nós vemos que aqui no versículo 8, que aquele homem estava nesse estado, 38 anos, mas Jesus disse: levanta, toma a cama e anda. E eu quero pegar uma ênfase aqui no capítulo 9, logo, naquela mesma hora, logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e foi para casa. Olha, certamente, aquele homem, ele já não tinha nem mais o interesse, não tinha mais esperança, nem desejo de
de se ajudar a si próprios. Então, aquela situação já se tornou um estilo de vida para ele. Digamos, um comodismo, estava já conformado, não é? Mas quando Jesus pergunta, se Jesus chegasse para você hoje, na sua casa, frente a frente, e perguntasse, o que queres ficar são? O que queres que eu te faça? O que queres hoje? Certamente você iria responder, Senhor, eu quero receber uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta numa área específica da minha vida, na minha área de trabalho, na minha vida sentimental, na minha vida material, financeira e vida espiritual. Senhor, eu preciso de ajuda. Certamente seriam essas palavras que você diria, não é? Mas o versículo 9 diz, logo, o logo é de imediato, o logo é agora, a hora marcada do seu milagre é agora, é logo, é agora mesmo, é de imediato, é com urgência. E muitas pessoas estão assim, como esse paralítico do tanque de Betesda, já se conformaram. Ainda diz, olha, Deus sabe de todas as coisas. Né? Já estão desistindo, já estão entregando os pontos, já não acreditam mais, já estão aceitando. Olha, não aceite essa enfermidade, não aceite essa situação na sua vida, porque o milagre é para agora, é logo. Naquele mesmo momento, versículo 9 diz, logo aquele homem ficou são, né? Mesmo ele desinteressado, a sua vida já se tornou, ali se tornou um estilo de vida para ele. Mas Jesus é misericordioso, né? Diz, olha, Jesus o curou, sem precisar mergulhar no tanque, sem acreditar numa crença, era uma crença religiosa na época, porque o anjo mesmo por si, ele não cura ninguém, mas Jesus pode curar você. Jesus, ele vai gerar um milagre na tua vida, já tem uma hora marcada, os anjos do Senhor estão a teu serviço, mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Louvado seja Deus. Para a gente poder encerrar, irmãos, eu sinto que eu tenho que dizer algo para você. Nós lemos aqui, falamos de milagres, que Jesus, ele tem pressa em te ajudar. Mas eu quero falar aqui de um outro milagre, um milagre que tem que ser hoje na sua vida, um milagre que não pode passar. Eu falei aqui no início, estamos vivenciando dias difíceis, dias em que estão afetando a saúde, a economia, as pessoas estão sendo desempregadas, mas tem um milagre que precisa de urgência e tem que ser hoje na sua vida. Lá em Lucas capítulo 23, no Evangelho de Lucas. Eu quero compartilhar com você um texto em que Jesus estava sendo crucificado lá na cruz. Lá no versículo 39 diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra se refere aqui quando Jesus estava sendo crucificado, né, sofrendo ali uma morte de cruz. Estava do seu lado, à sua direita, um ladrão e o outro à esquerda. Um dizendo: olha, tu és o Cristo, e blasfemando de Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, certamente ele reconheceu que ele estava ali pelos seus atos, seus crimes, tudo que ele fez, porque a morte de cruz era uma morte, né, que era de exemplo. Os piores malfeitores eram jogados lá na cruz. Só que Jesus, né, foi tratado assim, como malfeitor, como ladrão. E aquele homem reconhecendo, repreendeu: olha, esse homem aqui nenhum mal fez, nós estamos aqui porque merecemos, pelos nossos feitos. E ele ali diante de Jesus diz: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se arrependeu. Eu acredito que passou um filme na sua mente. E quando Jesus estava ali do seu lado, ele viu uma oportunidade, a última oportunidade em vida de reconhecer os seus pecados, e que gerou ali arrependimento diante de Jesus. Ele reconheceu Jesus como o Salvador, aquele que poderia, né, numa outra vida, né, digamos assim, gerar salvação, porque era a última hora. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, não sabemos o dia de amanhã. Esse é o maior milagre para a sua vida. Receba Jesus hoje como o seu único e suficiente Salvador. Esse é o maior milagre que você pode receber. Não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes, daqui a alguns minutos, horas. Não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz que não nos pertence saber, mas precisamos hoje. O milagre com a hora marcada é agora. No caso do paralítico, foi logo naquele mesmo momento. O servo do centurião, naquela mesma hora, o filho do oficial do rei, naquele mesmo exato momento, às 7 horas da noite, quando ele chegou em casa, encontrou o seu filho curado. Mas a salvação é para hoje. Eu quero encerrar aqui uma última palavra para você. Mateus capítulo 24, do 42 até o 44. E nós vamos já estar encerrando. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24. Diz assim, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Mas quando decidirá isto, se o pai de família soubesse que na vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não sabemos a hora. Sabemos que é uma promessa implícita, querendo ou não, você querendo ou não, é uma promessa incondicional. Jesus virá. Recebemos os milagres aqui de Deus em vida, enfermidade, um desemprego, um problema na família. Mas esse milagre você tem que gerar. A sua salvação é mais importante que tudo. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe.
Que você possa gerar esse milagre hoje na sua vida. Que você possa marcar a hora do teu milagre. Arrependa-se. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte, porque ainda está em tempo. Porque a Bíblia diz, não sabemos a hora, nem o momento que o Senhor virá. Porque a vinda do Senhor está próxima a cada dia. E os sinais estão acontecendo ao nosso redor, já estão nos avisando. Porque ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, meu irmão. Então, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero já encerrar, vou estar orando, lembrando que às 9 horas teremos a EBD online, às 9 da manhã, que você possa assistir, aprender mais a palavra do Senhor. Estamos com um número reduzido aqui na igreja, então você fica em casa, né, possa preservar a sua saúde física, tá bom? E também, às 18 horas, no domingo, teremos o nosso culto à noite. Às 18 horas, encontro marcado aqui com você. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra, crendo, Senhor, que a Tua palavra, ela não voltará vazia, mas, Pai, que ela vem gerar um milagre, Senhor, da enfermidade, um milagre financeiro, um milagre na família. Meu Deus, eu quero repreender todo o mal, Senhor. Meu Deus, repreendo, Pai, esse vírus que está circulando. Estamos vivenciando esses dias difíceis, mas, Senhor, que a Tua mão venha estar sobre nós. Nos cobre com Teu sangue. Abençoa a minha vida, a minha família, aqueles que estão nos assistindo. Toma aí teu servo Rodrigo, Pai, nas tuas mãos, abençoa ele também, meu Pai, grandemente, a sua casa, a sua esposa. Meu Deus, nos abençoa, nos leva em paz, debaixo das tuas mãos poderosas, guardando e livrando de todo mal. Assim nós te pedimos, te agradecemos e recebemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa estender as suas mãos aí em casa e receba a bênção apostólica. O grande e infinito amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda, Senhor. Todos digam amém, meu irmão. E a vitória é nossa, operando Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 1020, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha, o Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus Palavra e Vida em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.